Bom dia, queridos alunos e alunas. É professor Gilberto na área. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira videoaula, dentre uma série de outras videoaulas que gravarei para vocês daqui para frente. Procurarei gravar vídeos curtos, de tal forma que não os canse. Espero, queridos alunos e alunas, do fundo do meu coração, que essas videoaulas possam contribuir decisivamente para o seu crescimento intelectual, científico e humano. Na estreia, na nossa primeira aula de hoje, falaremos um pouco sobre os pré-socráticos. A propósito, os pré-socráticos surgiram na Grécia a partir do século VII antes de Cristo. Portanto, nós podemos afirmar que os pré-socráticos constituíram, por assim dizer, a primeira escola filosófica do mundo grego. Contudo, antes de falarmos e contextualizarmos os pré-socráticos, eu quero fazer aqui uma ressalva, apenas revisionando aquilo que já estudamos nos anos anteriores em relação ao conhecimento. O conhecimento, ele é resultado de experiências históricas dos seres humanos ao longo do seu processo evolutivo. Significa dizer que quanto mais experiências com o mundo externo o ser humano realiza, maior será a probabilidade de seus conhecimentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes do nascimento da filosofia no século VII, o homem já produzia conhecimento. E aqui, rapidamente, eu quero me referir a 3 tipos de conhecimentos. O conhecimento teológico, que é aquele tipo de conhecimento calcado, fundamentado na revelação e na fé. O senso comum, ou conhecimento espontâneo, que é aquele transmitido de geração para geração, através da oralidade, através da fala. E o que marca o senso comum são as experiências de acerto e erros realizados pelos seres humanos. E, por fim, eu quero destacar o conhecimento mitológico. Essa palavra mito, que vem do grego, significa narração. O mito, ele é uma narração histórica que se faz, que se realiza acerca da vida. Então, eu costumo dizer que o mito é a primeira fala do homem sobre a vida, sobre o mundo. O mito é uma forma que o homem encontrou de ler o mundo, de interpretar o mundo e, por consequência, a vida. Portanto, não se trata de fazer uma análise na qual nós afirmaremos que o mito é verdade ou mentira. Não se trata disso. O mito é tão somente uma leitura, como eu dizia, uma interpretação da vida e do mundo. Muito bem. No século VII, na Grécia, surgiram pensadores que passaram a contestar essas concepções, esses tipos de conhecimentos. E se propuseram a elaborar um outro tipo de conhecimento, isto é, uma nova forma de ler e interpretar a vida. Refiro-me aos pré-socráticos. Antes de nós avançarmos, é importante destacar para vocês
que os pré-socráticos, eles vão chamar de arqué, ou de arché ou arqué, o elemento fundante, o princípio, por assim dizer, a substância, por assim dizer, fundante de tudo aquilo que existe. Então, vê se eu fiz me entender. O grego pré-socrático chamava de arqué o elemento básico responsável por tudo aquilo que existe. E por que eles eram considerados, eles eram chamados de pré-socráticos? Eles eram considerados pré-socráticos, portanto sábios, porque foram os primeiros a perguntar sobre a origem do universo e seu fundamento. Os primeiros pré-socráticos ficaram conhecidos como naturalistas, ou filósofo da physis. Physis, em grego, significa física, natureza. Dizendo de outra forma, o que interessavam aos pré-socráticos? Interessavam a eles compreender e explicar a origem ou o princípio de existência de todas as coisas de forma racional. Então, eles eram conhecidos como naturalistas porque eles buscavam fundamentar a origem da existência da vida e de todas as coisas por intermédio de um ou mais elementos da natureza. Refiro-me à água, o ar, o fogo e a terra. Muito bem. O arqué, ou arché, segundo os pré-socráticos, deveria permitir explicar ao mesmo tempo a aparência e a essência, a mudança e a permanência. Fiz-me entender? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Para os pré-socráticos, vamos imaginar um cubo de gelo. Se você olhar para o cubo de gelo, mudou-se a forma. Passou-se a ter uma forma sólida. Portanto, mudou-se aquilo que é físico. No entanto, mesmo mudando a sua forma física, aquele cubo de gelo não deixou de ser água. Fiz-me entender? Vamos pensar no ser humano. Para os pré-socráticos, o físico, o nosso corpo físico, sofre mudanças permanentemente. No entanto, nós temos uma essência, que o grego vai chamar de razão, ou de espírito, que é imutável, que é a essência do ser humano, que permanece. Ou seja, a razão ou espírito humano, independentemente do lugar em que se encontra esse humano, nos possibilita a identificá-lo como ser humano e, por consequência, distingui-lo dos outros seres da natureza. Tudo bem? Fui claro? Espero que sim. Olha, a importância da videoaula é que você pode parar, voltar, ouvir quantas vezes você quiser, anotar, ok? E se houver aí alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo. Pois bem, para eu não me alongando muito, falaremos do primeiro filósofo da escola pré-socrática, ou da escola que foi conhecida como Escola de Mileto. Na verdade, 3 filósofos faziam parte da Escola de Mileto.
Hoje nós vamos falar de Tales de Mileto. É atribuído a Tales de Mileto a criação, a invenção da filosofia. Por quê? Porque Tales ele foi o primeiro a propor um contraponto, né? A propor uma passagem entre o conhecimento mitológico e o conhecimento filosófico. Nós vimos que o conhecimento mitológico é aquele que se fundamenta na fantasia, na imaginação, na irracionalidade. E o conhecimento filosófico é aquele que se fundamenta na racionalidade. Tales de Mileto fez algumas observações e chegou à conclusão de que todos os seres vivos possuem água. A água a qual se referia Tales de Mileto não é essa que o professor Gilberto acaba de tomar. Essa água, para Tales de Mileto, é derivada. A água a qual ele se referia é um elemento, é um princípio presente em todos os seres vivos. Fiquem tranquilos. Por exemplo, Tales vai dar o exemplo. Ele vai dizer que a água está ligada em tudo. A água é o processo vital. Ela está ligada desde o nascimento até a morte dos seres. Ele percebe uma mulher grávida. A criança sai de uma bolsa e quando essa bolsa estoura, sai um líquido. O ser humano, quando morre, ele vai se dissecando. Se você pega uma hortaliça, por exemplo, uma folha de couve, e começa a espremê-la, também sai um líquido. Se você pega outro animal irracional, sai líquido. Aí ele deduz, ele conclui. Ora, se em todo ser vivo tem água, logo o princípio só pode ser a água. Logo, tudo que existe só pode ter vindo da água. Perfeito isso aí? E ao afirmar que o princípio é a água, Tales vai dizer que esse princípio só pode ser divino. Portanto, a água é Deus. Aí ele volta numa explicação mitológica. Não importa. O que importa aqui é nós entendermos a iniciativa, a proposta do nosso primeiro filósofo naturalista em buscar ler a vida, o mundo, de uma forma racional. Portanto, meus queridos alunos e alunas, fica aí a nossa primeira videoaula. Muito obrigado. Até uma próxima.